Como você vai viver, por vista ou por visão? Vista é tudo aquilo que os seus olhos físicos conseguem contemplar. Vista é aquilo que você vê humanamente. E nós vamos tratar como visão aquilo que ainda não está diante de seus olhos, mas já está no seu coração. Muitas vezes você vai olhar para uma situação e, se ela for observada pela visão humana, ela vai ser extremamente pessimista. Mas se você aprender a olhar num ângulo diferente, numa visão, aí o que parece difícil não vai ser tão difícil assim. Se você aprender a olhar as coisas de um ângulo positivo, de um ângulo diferente, se os seus olhos forem bons, você leva seu corpo, você leva a sua vida, você leva a sua história para um ambiente de sucesso. Como é que o homem vivia no início de sua trajetória? Ao redor de uma fogueira, quando descobriu o fogo. Porque antes disso, todas as vezes que escurecia, o homem parava as suas atividades. Ele tinha que se abrigar. Não havia atividades noturnas. Até que o fogo apareceu, o homem descobriu o fogo e ele fez uma fogueira. E isso deu a ele a possibilidade de ter alguma atividade noturna que girasse em torno da luz da fogueira, que não iluminava muito longe, talvez 4, 5 metros. Mas esse homem já podia ir um pouquinho mais adiante, fazer alguma coisinha, porque a luz o levava adiante. Só que depois ele descobriu que podia usar uma luz móvel, uma tocha, que ele acendia e dava a ele condições de um pouquinho. Não podia ir muito longe, porque senão a tocha apagava, ia ficar difícil. Mas já dava para ir um pouquinho. Porque tem crente que vive ao redor da fogueira, com uma luz extremamente limitadora. Outros são capazes de ter uma luzinha que o leva até um pouquinho mais adiante, mas logo logo ele tem que voltar, porque senão apaga. Mas chegou um momento em que o homem descobriu o azeite, o combustível. E aí agora, enquanto tiver combustível, ele tem luz. Enquanto tiver luz, ele pode ir avançando em meio às trevas, porque a luz vence as trevas e não há limite. Enquanto tiver combustível, ele vai rompendo. Por isso que a Bíblia diz que não deve faltar óleo sobre a nossa cabeça, lâmpada acesa. Para quê? Para vencer as trevas. Porque a batalha bíblica, ela é o seguinte: trevas versus luz. Trevas representando ignorância, luz representando conhecimento. Então é importante nós entendermos que hoje você vai encontrar gente que está ao redor de uma fogueira, com uma vidinha medíocre. E medíocre não é ruim, isso é que é complicado. Medíocre está na média. Então tem gente que se contenta com a vidazinha ao redor de uma fogueirinha. Glória a Deus, fique com o cheiro da fumaça. Mas já tem uns irmãozinhos que foram um pouquinho mais longe, você conhece? Eles foram com a tochinha. Mas tem gente que pegou combustível e que descobriu a fonte do combustível. E aí para ele não há limite. Agora o desafio é saber como é que essas pessoas que estão ao redor da fogueira ou com a tocha vai saber lidar com gente que tem combustível para ir a lugares que eles não estão indo, para viver coisas que eles não estão vivendo. Então o combustível está disponível para todo mundo, mas a fogueira e a tocha também. Então não depende de Deus, depende de você. Está na hora de você falar para Deus: eu quero acender essa lâmpada, eu quero romper as trevas, eu quero viver o que ninguém está vivendo, eu quero provar o que ninguém está provando. Porque quando você viver com combustível para caminhar, primeiro, não dá tempo de olhar para a vida dos outros. Você vai rompendo. Mas isso é uma opção. Aliás, Deus nos deu opções, certo? Você quer viver? Viva ao redor da fogueirinha, viva com a tochinha, ou pega essa lâmpada. Porque combustível você percebe o que ninguém está percebendo. E quando você percebe o que ninguém está percebendo, você vive o que ninguém está vivendo. Saiba de uma coisa: o que você tem é o que você tem e pronto. Na verdade, o que vale e tem sentido é o que você faz com aquilo que você tem. A mulher estava perdida, tendo um pouco de azeite dentro de casa, sim ou não? Mas a luz chegou e o profeta disse para ela: querida, é com isso que você vai mudar a sua vida. Tem gente que está esperando algo pirotécnico, extraordinário, sensacional para mudar a sua vida. Converse com quem teve a vida transformada e você vai descobrir que começou em algo aparentemente insignificante, uma oportunidade que essa pessoa aproveitou e foi embora e começou a olhar por visão e não por vista. Quando você olha para alguém que cresceu, você vê apenas onde ele está hoje, mas não sabe o caminho que ele percorreu para chegar ali.
Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Ué, é assim que funciona. Então está na hora de você parar de canalizar força para ver o que está acontecendo na vida do outro e usar essa força e essa energia para fazer as coisas acontecerem na sua vida, no seu ministério, na sua história, no seu casamento. Então as oportunidades estão aí. E só para ficar registrado, invista na sua mente. Ela pode levar você mais longe do que você imagina. Invista na sua fé, ela pode levar você onde você nunca imaginou. E invista no seu corpo, porque ele vai te dar condições de viver mais. Invista em você mesmo, certo? Você veio a esse mundo para se divertir, para tirar a onda. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Pois é, que opção esquisita é essa? Jesus diz: eu vim para que tenham e a tenham em isso. Mas ele também disse: no mundo tereis. Sim ou não? Mas o que é abundante? Aflição ou vida? Tem gente vivendo aflição em abundância e vida pontual. Não, troca o polo dessa tomada da sua vida. Vai lá e inverte assim, ó: vida em abundância, sofrimento pontual. Não dá para pregar apenas vida boa, porque Jesus disse: nesse mundo, todo dia que você acorda, o Satanás está lá. Como eu costumo brincar, o lapeta. É porque se você falar capeta, ele vem para cá. Se você falar lapeta, você está dizendo onde você quer que ele fique, certo? Longe de você, ok? Então, escute só. Eu quero mostrar a você algumas pessoas que viveram uma vida em visão, mas que por alguns momentos tiveram que enfrentar a vista, e como é viver por visão e vista. Vamos entender a base da criação. Deus chama a existência, deixa eu usar um texto aqui de Romanos 4,17, até para, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Vamos olhar para Gênesis 1. E disse Deus: haja. A luz existia? Então ele criou a luz por vista ou por visão? Isso, chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. A vista só faz a supervisão do que aconteceu na visão. Porque depois que ele cria tudo, olha como é que o texto termina falando dos dias da criação: e viu Deus que era bom. As coisas acontecem por visão e são supervisionadas por vista. Entendeu? Então você quer viver por vista, vai viver, vai ter dívida, vai ter problema, vai ter crise, você vai pensar em desistir, vai cantar: não dá mais para segurar, explode o coração. Isso é quem vive por vista. Agora, por visão, numa linguagem carioca, o bagulho é doido, o movimento é frenético, é ou não é verdade? Nós vamos impulsionar as pessoas a viver por visão e não por vista. Amém?